estar com vocês nesse culto infantil, né? Em mais um culto infantil, a gente tem feito o culto infantil online e eu tenho certeza que você tem sido abençoado. Espero que você esteja assistindo todas as aulas e que você esteja prestando atenção para que essa palavra fique guardada no seu coração, criança. Eu gostaria de começar esse culto infantil fazendo uma oração, tá bom? Então, na sua casa, feche o seu olhinho, para que nesse momento você pense somente em Jesus, porque é com Ele que nós vamos conversar agora. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos pela nossa família, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu cuidado, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. E nesse momento, Pai, eu quero pedir por cada criança que está assistindo esse culto online, que o Senhor abençoe, Senhor, essas vidas, as suas famílias, que o Senhor venha, Senhor, tocar o coração de cada criança, que a palavra, Senhor, que for ministrada hoje, Senhor, fique guardada, Senhor, em seus coraçõezinhos, Senhor. Que o coração, Senhor, de cada criança esteja preparado, Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, nós temos aprendido muitas verdades sobre Jesus. Durante esses cultos infantis online, nós aprendemos muito sobre a vida de Jesus, sobre as pessoas que Ele curou, sobre as pessoas que Ele ressuscitou, sobre a obra de Jesus aqui na Terra. E nós aprendemos algumas verdades sobre quem é Jesus, não é mesmo? Então, a tia vai tentar relembrar aqui com vocês. Nós aprendemos, crianças, que Jesus é a videira. Super desenho da tia Ana. O que é mesmo a videira, crianças? A videira é a árvore que dá uvas, né? Então, nós aprendemos que Jesus é a videira e que nós somos os ramos. E que quando nós estamos conectados em Jesus, nós produzimos muitos frutos, que são os frutos do Espírito Santo, né? 4, 7, 9. Que são 9, né? Que a gente já decorou, não é mesmo? Então, quando nós estamos conectados com Jesus, nós produzimos frutos. Alguém pode produzir frutos sem estar conectado com Jesus? Não, né, crianças? A gente só pode produzir frutos quando nós estamos conectados com Jesus, que é a videira. Nós aprendemos também, aliás, aqui, crianças, a videira está sendo falado no texto de João, capítulo 15. Nós aprendemos também que Jesus, ele é o bom pastor. Aqui, para essa ovelha não ficar flutuando, né? Jesus, então, ele é o bom pastor. E onde mesmo está escrito isso, crianças? Vocês lembram? Vocês lembram o texto que fala sobre isso? Está em João, capítulo 10, né? Então, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me obedecem, elas me seguem. Então, nós aprendemos duas verdades sobre Jesus. Jesus é a videira. Quem nós somos, crianças?
Nós somos os ramos que precisam estar conectados na videira. E Jesus é o bom pastor. E hoje a gente vai aprender mais uma verdade sobre Jesus. A Bíblia fala, crianças, quando Deus criou o mundo, que Ele criou o sol, as estrelas, Ele criou as árvores, né? Ele fez um jardim. Um jardim muito lindo. E nesse jardim, Ele colocou o homem que Ele havia feito. Como que Ele fez o homem, mesmo crianças? A Bíblia fala que Deus fez o homem do barro. E Ele soprou em suas narinas e o homem viveu. E que o homem era a imagem e semelhança de Deus, né? Então Deus colocou o homem nesse jardim. Depois Deus fez a Eva, né? Deus colocou o homem para dormir e do homem Ele fez a Eva. E eles estavam nesse jardim lindo que Deus havia feito para eles. Mas sabem, crianças, Deus havia dado uma ordem para eles, né? Vocês lembram qual é a ordem que Deus havia dado para eles? Ó, super desenho da tia. Esse aqui é o Adão. Essa aqui é a Eva. Deus havia falado para eles, olha, vocês podem se alimentar das árvores do jardim, de todas as árvores, mas da árvore que está no meio do jardim, vocês não podem comer, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E Deus, crianças, Ele amava Adão e Eva. E a Bíblia diz que Deus ia todas as tardes no jardim para conversar com eles. Olha, crianças, que privilégio receber Deus às tardes para ouvir de Deus, para conversar com Deus. Deus conversava com Adão e Eva. E por que a tia desenhou Deus em formato de coração? Porque Deus é amor, né? Em 1 João, capítulo 4, diz que Deus é amor. E Deus tinha então um relacionamento com Adão e Eva. E eles sabiam que não podiam desobedecer. Mas apareceu a serpente, né, crianças? E a serpente disse então para Eva, não, na verdade vocês não vão morrer se vocês comerem do fruto. É que vocês vão ficar parecidos com Deus. Ela enganou Adão e Eva e eles comeram, eles desobedeceram a Deus. E por causa da desobediência, crianças, eles ficaram separados de Deus. Eles foram tirados do jardim. Deus tirou eles do jardim, porque no jardim ficava a árvore da vida também. Então eles não poderiam comer da árvore da vida. E eles ficaram separados de Deus por causa do pecado. Deus, Ele é santo, Ele é puro, Ele não pode olhar para o pecado. E aí então, crianças, nós ficamos separados de Deus. Eles não morreram fisicamente, eles tiveram uma morte espiritual. Eles ficaram separados do Senhor. Eles teriam que enfrentar a morte física também. E eles não poderiam mais ter a vida eterna. Mas Deus, criança, em João 3,16, que é um versículo que nós já decoramos, diz que Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho,
Jesus, seu único filho. A Bíblia fala, João 3,16 fala, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto as pessoas, Deus amou tanto você, Deus amou tanto a tia, que Deus enviou o Filho dele, Jesus, para morrer numa cruz, para que nós pudéssemos então ter acesso a Deus, nós tivéssemos o nosso pecado perdoado. E por que Jesus precisou morrer? A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão para os pecados, não há perdão para os pecados. Antes de Jesus vir, as pessoas tinham que matar um cordeiro, vocês lembram? Derramar o sangue de um cordeiro para que seus pecados fossem perdoados. Mas eles tinham que fazer isso sempre. Agora não, Jesus ele já veio, ele derramou o sangue dele e através da cruz, crianças, ele nos ligou novamente a Deus, né? E aí nós vamos ler um texto, crianças, agora, que vai falar sobre essa verdade de Jesus. Esse texto está em João, capítulo 14. João, capítulo 14. Vamos abrir aqui a partir do versículo 4. Diz assim, ele estava falando com os discípulos dele, né? Ele fala assim, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, crianças, nós aprendemos então que Jesus ele é a videira, Jesus ele é o bom pastor, e agora nós aprendemos outras verdades, né? Que Jesus, vamos apagar esse azul aqui, Jesus ele é o caminho. Então, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Através de Jesus, nós podemos ter a vida eterna, né? Um dia, nosso corpo aqui vai morrer. E também a Bíblia diz que Jesus vai voltar para nos buscar, né? Então, um dia nós vamos morar com Jesus lá no céu e nós vamos ter a vida eterna. Crianças, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho dele para morrer numa cruz, para que nós pudéssemos ter acesso ao Senhor. Então, nós estamos aqui nesse caminho, não é mesmo? A tia está aqui nesse caminho. O tio Celso está nesse caminho. O Davi da tia Lê está nesse caminho. O tio Tom está nesse caminho. A Vavá, a Bia, a Ana Laura, a Bruna e todos nós, a Ana Luísa, a Vitória, todos nós estamos nesse caminho. Jesus, ele é o caminho que nos leva a Deus, que nos dá acesso a Deus. E agora a gente pode ter um relacionamento com Deus.
E qual é a missão, crianças, que Jesus deixou pra gente? Jesus, ele quer ver todo mundo nesse caminho. Não só nós que vamos ali na igreja, que estamos aprendendo. Ele quer ver todo mundo, ele quer ver toda a nossa família, ele quer ver todos os nossos amigos, ele quer ver o mundo todo nesse caminho, ele quer que todos conheçam a Deus. E como nós vamos fazer isso, crianças? Através dos frutos. Nós precisamos estar conectados na videira. Precisamos produzir os frutos do Espírito Santo. Quando na escola a gente ensina sobre o amor, quando na escola a gente mostra que a gente tem paciência, quando a gente obedece os nossos professores, os nossos pais, as autoridades, nós estamos glorificando a Deus, né? Quando nós fazemos aquilo que é certo, nós estamos glorificando a Deus, estamos fazendo Deus conhecido. As pessoas começam a conhecer a Deus através da nossa vida. E essa é a nossa missão, crianças. Jesus, ele fala em Marcos 16:15, que é um texto que a gente já decorou também. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa é a nossa missão, crianças, pregar o evangelho a todas as pessoas. E o que é o evangelho? São as boas novas. E o que são as boas novas, Tiana? As boas novas são de que Jesus, ele morreu na cruz. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele deu a vida dele para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Jesus é o único caminho que leva até Deus. É essa boa nova que nós precisamos contar. Quando a gente ganha um presente bem legal, a gente não gosta de contar para todo mundo? Por exemplo, esses dias a Vitória ganhou uma bicicleta. A gente não quer contar para todo mundo que a gente ganhou uma bicicleta? Quer, né? É muito legal quando a gente ganha um brinquedo bacana, uma coisa que a gente queria muito. Nós temos um presente maravilhoso, que é, crianças, a salvação. Em Jesus nós recebemos a salvação. É um presente. Nós não merecíamos. Nós não merecemos a salvação porque nós somos pecadores. Mas o Senhor nos perdoou e Ele nos deu esse presente maravilhoso que é a salvação. Então nós precisamos contar para as pessoas que nós recebemos esse presente. E falando isso, contando isso para as pessoas, produzindo os frutos do Espírito Santo, nós vamos estar cumprindo a nossa missão, crianças, que é pregar o Evangelho a toda criatura, para que todas as pessoas possam conhecer Jesus e possam andar nesse caminho junto com todos nós. Tá bom, crianças? Eu espero que essa mensagem fique guardada no coração de vocês. E eu quero que vocês agora fechem os olhinhos. Se em algum momento vocês estiverem em dúvida, ou se nesse momento vocês estão em dúvida, se vocês estão nesse caminho, porque a Bíblia diz que a gente precisa confessar Jesus, a gente precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e nós precisamos confessar com a nossa boca. Se você ainda não fez isso, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode fazer nesse momento aí na sua casa, para que você também ande nesse caminho, crianças, para que você também produza frutos, porque você vai ser cheio do Espírito Santo, e para que você possa ter acesso a Deus e que você possa cumprir a sua missão aqui na terra. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor tão grande que deu Jesus para morrer por nós. Nós cremos, Senhor, que Jesus é o teu Filho, e que através de Jesus nós temos salvação. Cremos que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, Senhor. Ó Pai, pedimos que o Senhor esteja sempre conosco, Senhor. Nosso coração, Senhor, é todo teu, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir, Senhor, a missão que o Senhor nos deu, de levar a tua palavra, Senhor, a todo mundo, Senhor. Que em todos os lugares, Senhor, por onde nós formos, Pai, que possamos levar a tua palavra, Senhor, esse presente maravilhoso que é a salvação que o Senhor nos deu.
Em nome de Jesus, amém. Um beijo, crianças. Deus abençoe vocês.